Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, então no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto importante, interessante também, a respeito da teoria da verdade. Esse assunto a gente escolheu com uma votação para ser o primeiro assunto, por quê? Porque além de ele abordar temas que a gente vai falar mais lá na frente, de uma maneira mais ampla, mais simples também, mais objetiva, ele vai servir para eliminar muitas, assim, vamos dizer, mal entendidos e dúvidas que porventura possam ser geradas em outros temas que nós podemos falar, por conta da questão da interpretação. Então fica aberta a discussão, quem não entendeu, ficar uma coisa meio subjetiva, estamos abertos à discussão, pode mandar um comentário, a gente sempre analisa, responde. O nosso intuito é sempre passar a ideia de uma forma clara e objetiva e não gerar discussão, também não gerar dúvidas, certo? Bom, então começando o vídeo de hoje, falando da teoria da verdade, o que nós vamos falar nessa teoria da verdade? Essa teoria da verdade, ela aparece no livro que estamos escrevendo, como eu mencionei para vocês, no livro que eu estou escrevendo, ela aparece lá como uma fábula, contada de uma forma seguinte. Existia um lugar, um país, uma cidade, em que as pessoas, elas nunca viram o que era uma caixa de música, certo? E a história começa quando chega um cara nessa cidade que traz uma caixa de música e é pronto. Ninguém ali nunca viu uma caixa de música. Pelo fato de ninguém nunca ter tido acesso aqui que era aquilo, para eles era uma coisa assim, espantosamente, né, uma tecnologia, uma novidade excepcional. E o que aconteceu? Ninguém viu a caixa de música, exatamente ver mesmo, ninguém viu. O homem chegou e falou, existe um objeto de uma terra que eu venho, é uma caixa de música, ela é assim, assim, assado. Explicou todas as funções conforme qualquer um de nós conhece. Só que teve uma questão muito interessante, que foi o seguinte, é aí que entra a questão da verdade. Filosoficamente falando, a verdade, ela vai depender do que nós percebemos à nossa volta da realidade. Então, a verdade, ela vai basear na realidade. Só que a realidade, ela também depende da nossa percepção. Então, são três coisas ligadas. A nossa percepção, o nível da nossa percepção, ela vai definir o que é a realidade, a forma como nós percebemos a realidade, e conforme a gente vive essa realidade, todo esse contexto, tudo que está à nossa volta, a gente cria a nossa verdade. Então são três termos assim que estão ligados e um depende do outro. Eu não vou entrar na questão de explicar filosoficamente o que significa o termo verdade ou religiosamente falando o que significa verdade, realidade, percepção. Não agora, porque isso aí vai com vocês também. Vai ser a percepção, a realidade e a verdade de cada um de vocês. Mas partindo já para o ponto da história, o que aconteceu a seguir? O homem falou, existe uma caixa de música, ela é assim, assim, assado. Explicou tudo como é que funcionava, tudo mais, e só que as pessoas não chegaram a ver essa caixa de música. Então, mais à frente, todo mundo começou a falar, mas isso aí não deve existir. Teve gente que não acreditou no objeto que não existia, porque ninguém viu, ele só comentou. Outros acreditaram, começaram a basear na ciência ou na filosofia deles, seja lá por falar, isso é possível que exista um objeto assim, tudo mais. Certo. Então ficaram os que acreditaram e os que não acreditaram. Os que acreditaram criaram teorias, os que não acreditaram também criaram teorias para desmentir. Então, como qualquer assunto que a gente tem hoje, principalmente religião, né, que entra nessa questão de o que é verdade, o que é certo, o que é errado, por que isso aqui é certo, isso aqui é errado, entra nessa questão por conta disso, a percepção e a realidade de cada um que vai definir aquilo como verdade ou não. Certo? Então, quando o homem falou assim, mas isso existe, mas as pessoas não quiseram acreditar. Algumas não quiseram acreditar. E as outras quiseram acreditar e ficaram nessa dúvida. Existe ou não? Até que ele chegou num consenso assim, bom, já sei como que eu vou mostrar para essas pessoas que essa caixa existe. Ele selecionou 3 pessoas, sem definir se elas eram as que acreditavam ou não. Ele selecionou 3 pessoas. 3 pessoas que ele selecionou, ele escolheu um cego, um surdo e um mudo. Por quê? A opinião de cada um deles ia definir o que era aquela caixa de música para passar para os outros. Porque as outras pessoas, elas não iam ver a caixa de música. Só esses 3 iam ter acesso. Justamente porque ele selecionou um cego, um surdo e um mudo, levou para o lugar onde ele estava e falou, olha, eu vou passar para vocês agora o que é a caixa de música. Ele conseguiu se comunicar com o surdo, através de leitura labial, conseguir entender também. Então não foi dificuldade para ele comunicar com os 3. Então ele explicou, olha, vocês vão ser os únicos que vão ter acesso à caixa de música, vocês vão poder ver, tocar, para vocês verem e passar para os outros essa verdade. Porque eu não posso deixar isso com eles. Entra já uma outra questão religiosa e filosófica também. Por que ele não quis? Aí vamos pensar. O cego. Vamos pensar pelo nível de experiência do cego. Ele
Obviamente, ele não tinha como ver o que era a cor da caixa, não tinha como ver outros detalhes, por exemplo, o brilho, etc e tal. Mas ele conseguia saber o material que ela é feito, de que era, se era madeira, a parte de madeira, as partes que eram de metal. Ele conseguia sentir, conseguia ouvir a música que a caixa tocava, ele reconheceu a música porque era uma música conhecida, então teve essa questão também. Então ele teve uma percepção gradual, uma parte da percepção. Ele conseguiu entender o propósito, que era uma caixa que tocava música e tudo mais, mas ele não conseguiu ver o que era a cor, os desenhos que tinha na superfície, enfim, ele não teve esse nível de percepção. Então vamos ver que o nível de percepção dele foi esse. Ok. Passamos para o próximo, o mudo. O surdo. E o que o surdo fez? O surdo, ele pegou a caixa, olhou, viu o material que era, madeira, metal, abriu, tudo mais, tudo perfeito para ele, quase perfeita a experiência, exceto pelo som. Então a experiência dele em termos foi mais completa, não estou dizendo que foi melhor, ela foi mais completa do que a experiência do cego. Mas também não deixa de ter as limitações, como nós apresentamos aqui, ele não conseguiu perceber o som que tinha na caixa. Ok. Como foi a vez do mudo, ele, vamos dizer assim, ele teve a experiência mais completa. Por quê? A experiência completa dele se resume, ele conseguiu ouvir, ele viu o material, ele viu do que era feito, ele conseguiu tocar, sentir a textura, tudo mais. Ele teve a experiência completa do que é a caixa de música. Só que a questão é, ele não conseguia passar para os outros aquilo que ele percebeu. Ele não conseguia passar. E mesmo que ele fosse capaz de falar para os outros, assim como, por exemplo, o cego era capaz de falar, o mudo também poderia até mesmo falar para os outros, assim, essa questão. Mas foi uma experiência mais completa, mas também não deixou de ser incompleta. Então, se a gente for parar para pensar, fica assim, é o mesmo objeto, não mudou nada, os três perceberam da mesma forma, embora com realidades diferentes, eles tiveram a percepção do mesmo objeto, na mesma realidade, só que percepções diferentes. E aí, o cara que levou essa caixa de música falou assim, agora é o seguinte, vocês sabem que existe, vocês viram o que é. Agora eu vou embora e vocês vão falar para as pessoas o que é essa caixa. Pronto. Aí já entra em questão religiosa também. O que é a teoria da verdade, que a gente já tinha discutido antes. Por que essa doutrina é considerada verdadeira, sendo que é uma coisa que foi passada tradicionalmente, de boca a boca mesmo, até chegar na gente, ou não, tem os livros, mas quem garante que foi daquela forma mesmo, que foi percebido e transferido para nós? Filosofia também falando da mesma forma. Como é que a gente garante que aquilo que nós estamos percebendo, sentindo, é daquela forma mesmo? Sabe? Então não tem como a gente definir. Isso é a verdade. Entra nessa questão. Agora vamos partir para a parte seguinte, essa é a primeira parte. A segunda parte é quando essas três pessoas elas voltam para a cidade, está todo mundo esperando elas, para saber o que aconteceu a respeito do que era a caixa, tudo mais, o que elas tiveram. E essas três pessoas, os três, eles voltam para a cidade. Está todo mundo lá esperando eles. E o cara que tinha a máquina vai embora, desaparece, como ele avisou. Eu vou explicar para vocês o que é e vai embora. Foi embora. E quando os três, eles chegaram lá para todo mundo da praça, todo mundo da cidade inteira esperando para eles, e aí, como é que era? Como é que era a máquina, a caixa de música, como é que funcionava e tal? Todo mundo perguntando. Só que isso aí foi proposital. O que aconteceu? O cego tentou explicar da forma dele, só que não deu certo. Aí as pessoas começaram a perguntar outras coisas. O surdo tentou explicar, por livros, por gesto lá, tentou explicar da forma que ele também entendeu para quem entendia. Foi uma experiência também, eu não consegui passar com plenitude toda a experiência que ele teve. O mudo foi a mesma coisa. Ele conseguiu explicar a questão, por exemplo, apontar cores, formatos, objetos, tudo mais, também através das vibras e tudo mais. Só que a experiência de todos eles, como eu falei, elas foram incompletas. Embora todos eles tiveram a experiência do objeto, cada um teve uma parte faltando. Mas a parte, por exemplo, que faltava na percepção do cego, por exemplo, os outros dois tiveram. Ok, tudo bem. Mas a gente tem que entender que isso tudo é a verdade. Você não pode pegar a verdade dele, pegar a parte do que o outro percebeu, juntar e falar, isso é a verdade. E o erro que está nesse daí é o que a gente faz hoje. A gente às vezes não tem ideia do que seja uma coisa, a gente pega teorias, fragmenta todas essas teorias com a nossa percepção, que é cheia de falhas, todos nós temos a nossa falha na percepção. Eu pego a minha teoria da percepção, verdade, falha, eu não tenho essa percepção desse ponto de vista. Aí eu pego a do outro, que é um ponto de vista diferente, tento juntar com o meu, ou então não concordo e abato a teoria dele, falo que não, porque eu não consigo perceber da mesma forma que ele, e a gente faz dessa forma hoje. Eu percebo uma coisa, só que eu não percebo ela por completo. Eu pego a teoria de alguém e tento complementar a minha. Não dou conta, ou a teoria do outro não é crível para mim, porque na minha limitação eu não consigo perceber da mesma forma que o outro, eu vou descartar ela. Então hoje, qualquer assunto
que você for discutir, que for dizer isso é verdade, você lembra dessa história. Por quê? As pessoas que estavam ali, elas não viram a caixa de música. Então, tudo que sobrou para elas foi imaginação. Então, assim, mesmo se elas tivessem visto também, o que garante que elas vão ter limitação de entendimento, de percepção do que era aquilo ali também? Certo? Então, a nossa ideia do que é verdade, do que é realidade, tudo que é percepção, ela não pode ser definida, é isso. É a caixa de música, é dessa cor, é desse material e essa música. Não. A gente vai estar sempre tentando completar o que é a verdade, o que é a plenitude, juntando fatos, juntando opiniões, juntando teorias. Mas mesmo assim vai ser uma verdade inconsistente. Qualquer coisa que você for discutir hoje, qualquer assunto, seja religião, seja filosofia, política, qualquer assunto, você vai ter a mesma forma, você não vai ter uma verdade completa, você não vai ter o certo e o errado, porque já entra questão de moral e aí complica mais ainda. E para finalizar isso tudo, o que eu queria dizer? Para a próxima vez, qualquer assunto que você for discutir, você para pensar, nossa, isso aqui é verdade porque é assim que eu aprendi. Será que realmente é daquele jeito que você aprendeu, a pessoa que te passou a experiência dela completa? Mesmo que ela tiver passado a experiência dela completa, a experiência dela, vamos dizer, completa, é realmente plena? Então tem essas questões também. Os assuntos que a gente aborda, como esse aqui que nós discutimos, o nosso intuito é justamente promover, né, certa discussão filosófica, entendimento. A gente não tem nenhum intuito aqui de causar discordância, seja religiosa ou filosófica, seja lá qual foi a ideia que vocês têm, do que vocês acreditam. Nós não temos intenção nenhuma de causar esse tipo de desentendimento. Se ficar alguma entendido com relação a alguma coisa, como nós falamos anteriormente, podem comentar, pode deixar aí a sua opinião. Nós sempre lemos, nós respondemos também, quanto possível, as opiniões de vocês, que é muito importante para a gente continuar, né, inclusive trazendo outros assuntos assim como esse. E como a gente falou, o objetivo principal é somente gerar o pensamento, o raciocínio, a filosofar sobre aquele assunto. Nós não vamos entrar em determinados, como falei, eu não vou determinar tal religião, não vou falar especificamente de X religião, ou X filosofia, ou X ponto político, justamente para ter uma igualdade, para abranger todo o nível de entendimento das pessoas. Para finalizar, eu queria agradecer então pela paciência, pela atenção. Fica aí o like, fica aí a inscrição também. Com o tempo nós vamos trazendo mais outros vídeos também, mais ou menos nessa temática. Esse assunto tem no livro, mais à frente, como eu falei nos outros vídeos, vou falar desse livro, o que é esse projeto. E por enquanto fica isso. Se vocês quiserem dar sugestões, fica aberto aí para sugestões de ideias, de temas para discutir também. A gente aceita também, é muito bom, ela vai ajudar a gente bastante. E estamos aí, agradecendo então mais uma vez. Fica aí o salve, um ótimo dia para vocês.